Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é nesse livro de ciências, tá bom? Na página 110, ok? Do que são feitos os objetos. Então, olha lá, não se esqueça da data, tá bom? Então, na aula passada, nós falamos sobre a preservação do meio ambiente, como é que a gente pode preservar o meio ambiente, né? E agora a gente vai ver sobre do que os objetos são feitos. Que diferenças você percebe entre as imagens? Então, aqui na página 110 e 111, nós temos duas imagens. Essa é uma imagem antiga e essa é uma imagem recente, tá? Então, vamos observar, olha, de que materiais você imagina que eram feitas as roupas, os calçados e as bicicletas de antigamente? Então, olha a diferença das bicicletas de antigamente, as roupas, o sapato, tá vendo? Olha aqui, agora as crianças estão com tênis, né? Então, são os mesmos utilizados até hoje? Não, não são, né? Então, nós vamos aprender que as mudanças dos objetos com o tempo, as utilidades dos objetos, materiais dos objetos e acidente doméstico. Nós vamos ver nesse capítulo durante esse mês, ok? Na página 112, não se esqueçam da data, nós vamos ver os objetos e as suas utilidades. O que você tem para contar? Então, aqui está falando que muitos dos objetos que você utiliza hoje não existiam no tempo em que os seus avós eram crianças, ou seja, se existiam, eram muito diferentes e feitos de outros materiais. Você já viu algum desses objetos mais antigos? Conte o que você sabe sobre isso. Então, por exemplo, antigamente não tinha pratinho de plástico, né? Copinho de plástico, as canequinhas eram feitas de alumínio, né? Na época da vovó, né? Então algumas coisas mudaram. Existem muitos objetos ao nosso redor, cada uma com as suas finalidades. Por exemplo, você utiliza a cadeira para se sentar, o lápis e o caderno para escrever, a mochila para guardar o material escolar e o prato para fazer as suas refeições. Então, cada objeto que a gente utiliza serve para uma determinada coisa, certo? Atividades. Observe a mesa do almoço da casa de Pedro. Escreva o nome de todos os objetos que estão sobre ela. Indique também os materiais dos quais acha que eles são feitos. Então, olha lá. Aqui está o Pedro, né? Ele vai almoçar. Então, tem a panela, duas panelas, tem o prato com carne, tem o prato com a salada, né? Arroz, feijão, tem o copo, tem o garfo, aqui o guardanapo, a cadeira, a mesa. Então, tem várias coisas aqui. Então, o que você vai escrever? Por exemplo, eu quero escrever do prato que o Pedro está usando. Tá bom, então você vai colocar aqui, ó, prato. Do que você acha que o prato do Pedro é feito? Eu acho que esse prato que ele tá é de plástico. Então você vai escrever plástico, tá bom? Aí depois tem a panela, não tem? Então você vai escrever panela. Do que você acha que a panela é feita? Então você vai colocar, ela é feita de alumínio. Então nós vamos colocar alumínio. Tá bom, meus amores? Então vocês vão olhar outras coisas que tem aqui na mesa do Pedro e você vai colocar o nome do objeto e do que é feito esse objeto. Qual é o material que é feito esse objeto que você colocou, ok? Na página 113, não se esqueçam da data. Exercício 2. Faça o desenho de um objeto que você usa na escola e escreva o nome dele. Para que ele é utilizado e os materiais de que ele é feito? Então, aqui, por exemplo, você quer fazer um livro. Então, você faz o desenho de um livro, bem bonito. Aí você vai escrever o nome dele, livro. Aí você vai escrever do que ele é feito. O livro é feito de papel, a tinta, né? Que é feito olha, não é a tinta aqui? Então, a tinta. Tem plástico na frente, olha, na capa. Na capa do livro tem plástico, então você vai colocar a capa é feita de plástico, tá bom? Então você vai desenhar um objeto que você usa na escola, você vai escrever o nome dele e você vai escrever do que esse objeto é feito, ok? Então aqui, olha, aqui tem as linhas para você escrever o nome do objeto e do que ele é feito, tá bom? 3. Pesquise uma imagem de como era antigamente o objeto que você desenhou.
Então, por exemplo, se você desenhou o livro aqui, então você vai ter que pesquisar um livro de antigamente. E você vai colar a imagem desse livro aqui, tá bom? Ou você vai desenhar. Ai, Pro, não tem impressora em casa, não tem problema. Você vai desenhar esse livro de antigamente, tá bom? E você vai escrever de qual material que esse livro era feito. Eles são iguais ou são diferentes? Você vai ter que responder aqui também, tá bom? Espero a sua foto lá no Google Sala de Aula. Amores, não se esqueçam, se cuidem, lavem as mãos. Beijos pro Kelly. Até amanhã.